A memória mais antiga do teatro, Colégio Antônio Vieira, estudante, terceiro ano, né, definindo qual era a minha vocação, meu rumo, mas no fundo eu já sabia que era teatro. E eu lembro muito que a gente ia para a escola de teatro, Teatro Martim Gonçalves, e eu assisti 2 peças que marcaram profundamente a minha vida, que foi O Pai, de Strindberg, que era a direção de Márcio Meirelles, era com o grupo Avelãs e Avestruz, e eu entrei pela primeira vez na escola de teatro com a farda do Antônio Vieira. A gente foi depois da aula, saímos 7 horas do Vieira, fomos andando, e eu sei que eu entrei naquele teatro e estavam as imagens, né, no palco daquele espetáculo, a maquiagem, aquele mundo, era uma estética que eu não conhecia. E eu lembro que esse olhar sobre aquele mundo, com aquelas cores, né, com aquela maquiagem, aquele figurino, foi algo assim que marcou. É uma outra visão. E eu senti que na hora o coração disparou muito e eu falei, é isso que eu quero fazer parte disso, eu quero estar ali. E o outro momento, outra experiência muito marcante foi a peça Porcos com Asas, que era lá na Vevá, uma companhia também, com Caco Monteiro, do Rio de Janeiro, e eles estavam aqui em Salvador, no TCA. A gente também saiu do Vieira, de farda, e fomos ver o Porcos com Asas. E era uma companhia jovem, com uma comédia, uma peça lotada, o TCA, e quando eu vi também aquela trupe lá na Vevá, eu também pensei, é isso que eu quero, né? Quero fazer parte disso, eu quero ser como eles, eu quero estar viajando, me apresentando nos palcos do meu país. E eu acho que essas imagens assim foram muito fortes para mim, muito emblemáticas. Tem coisa que meio que adere, né? Adere na pele, assim. Entra no campo do sensorial e define um caminho, né? Define um caminho, você diz, é por aqui. E são as sensações, né? Ficar impactada, né? Com aquela estética e com um mundo diferente. É quando eu assisti os primeiros espetáculos e falei, é ali que eu quero estar, no lugar da atriz, né? No foco, querendo ser vista, querendo olhar, querendo vestir roupas diferentes, querendo usar aquelas maquiagens, me transmutar, né? Muitas possibilidades de ser outras. E eu estava no Antônio Vieira e era uma pessoa muito tímida, né? Hoje eu dou muito aula e eu sempre digo, eu gosto dos tímidos, porque eu era muito tímida e o teatro e o contato com o teatro me revelou, primeiro para mim mesma. E eu sabia que dentro de mim tinha muita inquietação. Essa timidez é porque tinha muita fala interna querendo sair. Eu só não encontrava espaço. E queria que olhassem para mim e que escutassem a minha voz. Eu acho que todo tímido quer que alguém escute a sua voz. E os tímidos, eles têm muito conteúdo, eles têm muita essência, eles têm uma capacidade de observar a vida, de silenciar, de ser plateia da vida, de ser observador. E quando ele vai para o palco, ele leva tudo isso. E ele tem fome. Ele tem sede de ser outros. Então, quando ele encontra a oportunidade de expandir essa essência que é tão inquieta e é tão observadora, que ele protagoniza na hora, ele toma conta da cena. E os tímidos, eles se revelam muito no palco, é muito bonito ver isso. Então, minha primeira inquietação, meu primeiro desejo, minha primeira paixão com o palco é a atriz. É estar no foco, é ser olhada, ser amada, ser admirada, ser aplaudida, ser vista, me sentir bela, me sentir potente, me ver em outras tantas personagens, né? Um certo tédio da rotina, um medo de que a vida fosse, sabe, aquele passar das horas. Então, no palco o tempo é infinito, né? Você pode ser muitas. Eu acho que isso fascina muito. Por isso que a gente sobe no palco e não quer mais sair, né? Essa droga necessária aí, essa adrenalina que faz a gente tocar um pouco esse espaço quase divino, né? De se transmutar, de transcender. O ator, ele se vê, ele precisa do olhar do outro para se ver, né? E ele se vê mesmo. Ele se vê fazendo, né? É uma espécie, quase uma mente meio esquizofrênica, né? Que vive a emoção e assiste a como vive essa própria emoção. E o público confere um pouco esse deslocamento, né? É um estado de deslocamento o tempo todo. Fazendo, ao mesmo tempo, como se não existisse ninguém te vendo. E o fato de ter gente te vendo
faz com que você se veja o tempo todo, esteja fazendo, esteja dominando o que faz, esteja vivendo a emoção, esteja preocupado em passar essa emoção para alguém que lhe assiste. Então, é uma dinâmica espetacular, né? Acho que é um espetáculo que acontece dentro da gente, muito além do que é visto ali no palco, né? Muitas vozes, muitas informações, muitas tridimensionalidades, né? Muitos espelhos aí. Já diz Shakespeare, né? O teatro é colocar um espelho sobre a nossa natureza humana. E acho que o espectador confere isso, coloca a gente nessa arena, né? Você está ali para ser visto, você está ali para ser devorado pelos leões. Porque os olhares ou vão te aplaudir, ou podem te criticar, ou é muito interessante às vezes. A gente fica num estado tão suscetível que às vezes a gente vê no olhar do espectador o que não é real, né? Às vezes a gente acha, aquela pessoa bate o olho ali na fila e fala, na sala do espetáculo escura, você fala, ele não está gostando de mim. E não é, ele está adorando, mas você está projetando algo seu nele. É muito interessante, isso acontece direto. A pessoa se mexe, aí você fala, aquela pessoa ali não gostou da peça, acende as luzes, aplaude, você fica assim, depois a pessoa vai no camarim e fala uma coisa para você completamente diferente do que você achou que ela estava reagindo ao seu desempenho naquele momento. É muito interessante esse jogo, é um jogo, né? O jogo da cena. Eu acho que com esse espetáculo que eu fiz agora, o monólogo A Caixa Não É de Pandora, por eu ter escrito a dramaturgia do espetáculo, estava mais colado em mim, né? É interessante. Talvez tenha sido uma personagem que serviu a Andréa, né? Então, eu criei uma escritora de romances, Pandora Lobo, mas que aquela escritora de romances era a porta-voz do meu feminino. E do feminino de muitas mulheres, né? Porque eu acho que quando a gente mergulha na nossa essência, a gente agrega também tantos outros olhares. Mas foi a experiência onde eu me senti quase que em alguns momentos sendo eu mesma, né? Tinha uma energia ali de Andréa muito presente naquela personagem. Foi até um pouco, vamos dizer, terapêutica, fez uma certa catarse também. Serviu para isso, de certa forma. Não foi consciente. Eu acho que eu só fui perceber isso depois. Pandora é tímida. Ela, no momento do espetáculo, ela está falando para uma plateia de acadêmicos. Ela é uma escritora de romances, de best-seller, de romances água com açúcar, que vende muito. Ela é um recorde de vendas enquanto escritora, onde todas as heroínas são heroínas românticas. Mas, no fundo, ela não é aquelas mulheres que ela escreve. Né? Ela tem a solidão, ela tem os vazios, ela tem as lacunas, né? Ela tem uma fúria enorme, né? E é muito voraz. Então, ela é aparentemente a boazinha, a necessária, a que se faz presente, a que é perfeita, a que cumpre todos os papéis. Eu acho que isso foi uma Andréa que eu tentei ser, assim, muito tempo da minha vida. E aí é muito legal a Pandora, porque tem um momento da peça que ela diz não. Não é nada disso. Então isso aí eu acho que foi libertador para mim. Porque a gente pensa muito assim, eu vou estar lá e as pessoas vão me ver. Não. Como atriz eu fui dar aula de teatro e dando aula de teatro eu tinha que dar conta dos resultados artísticos das turmas que eu ensinava. E eu nunca me contentava de trazer um texto pronto e encaixar com aquele grupo. Eu sempre via a voz que aquele grupo tinha e que dramaturgia servia a voz daquele grupo. Então, naturalmente, eu pegava uma dramaturgia clássica, tradicional, mas eu tinha que escrever, eu tinha que adaptar, eu tinha que colocar um texto de 15 atores para 30. Então eu comecei a meter a mão nos textos, então eu comecei a escrever e comecei a descobrir o prazer disso, de que o texto era pretexto. Eu precisava dar voz à essência daquele grupo. O que é que aquele grupo quer falar? Então existe dramaturgia e texto no teatro para tudo, então ela servia aquilo. Aí eu comecei a escrever. De começar a escrever, eu comecei também a dirigir. Porque no momento que eu escrevia, eu imaginava eles fazendo. E já vinha a cena, e já vinha a forma, e já vinha o como eu vou fazer com eles. E vinha também o que é que eles podem fazer com esse texto. Então veio a diretora também. Acho que os papéis, eles vão se somando, né? Eu sou Almodóvar, sou Nelson Rodrigues,
né? Eu sou uma atriz desse tipo de dramaturgia. A forma como Nelson Rodrigues coloca o ser humano e é muito rápido, numa mesma frase, ela é séria e ela é engraçada, né? E você não tenta ser engraçado, você fala sério, aquilo é muito engraçado. Então o revelar do ser humano, essa lente de aumento dentro da natureza humana, de personagens dele que você diz assim, não existe e que são totalmente reais, né? O descortinar da família brasileira, da mulher, as mulheres de Nelson Rodrigues, o feminino de Nelson Rodrigues é fantástico. Ele entra na alma assim, de qualquer mulher e coloca de uma forma que você absorve muito bem, né? Absorve as loucuras de uma maneira muito sadia, é muito são, muito saudável. Ele traz um espaço ali de cura, né? Todo mundo, o cinema brasileiro usou muito Nelson, né? Numa época aí, e as pessoas tinham uma visão do Nelson Rodrigues que ele procura a saúde, né? Ele procura um lugar de expurgar o ser humano, né? Eu me identifico com toda a busca inquietante, pulsante de verdade. Todo espaço que te coloca assim, em confronto com alguma coisa, que te perturba, eu acho que eu estou fazendo teatro, eu gosto. Eu não sei se a gente tem uma pretensão assim tão consciente quando a gente atua, de que a gente vai penetrar na alma do público através de um personagem. A gente penetra na alma do personagem, né? E para penetrar na alma daquele personagem, a gente não pode fazer isso sem penetrar na própria alma. Então, quando a gente vai conferir verdade àquele personagem, a gente tem que ir lá dentro da gente. Porque como é que a gente vai dar realidade àquele personagem se não for a partir do meu corpo, da minha estrutura, do meu olhar, né, dessa matéria, né? Então, é a partir dessa matriz que eu posso ser esse outro. Então, nesse mergulhar em si, a gente termina tendo uma sensação de que mergulhou no público, ou de que foi lá dentro dele, que tocou alguma coisa. Mas eu acho ainda muito surpreendente para um ator, uma atriz no camarim, quando ele ouve que você tocou, você falou como se fosse eu, né? Eu me vi em você. É um comentário que a gente sente ainda um impacto quando ouve, eu acho. Por mais que a gente pense assim, eu vou tocar as pessoas, a gente nunca sabe se a gente realmente está tocando alguém, né? A gente sabe se está tocando a gente. Se a gente vibra com aquilo, é capaz de alguém vibrar também. Se é verdade para mim, pode ser verdade para alguém. Mas a gente acho que não faz tanto, eu não faço esperando isso, né? Eu vou tocar alguém com o meu trabalho. Então, sempre que vem esse comentário, né? E as pessoas falam, nossa, eu me vi ali, me libertou, né? Ou às vezes incomodou, né? Acontece também. As pessoas vêm no camarim e não gostam de você, porque não gostaram do que viram deles em você. Acontece muito também, tem que estar preparado. Às vezes a gente faz um personagem meio sombra, né? Que é a sombra do outro e que o outro rejeita. Aí tem que estar ali segurando também, ter uma autoestima boa para sustentar. Nem todos os personagens causam essa empatia com o público, um carisma assim positivo, né? Quando eu falei no começo, eu queria estar ali. É a projeção, né? Que a gente chama, quando você se projeta naquilo. Então você se projeta admirando aquele personagem, querendo ser como ele, talvez. Você se projeta se vendo nele e tendo até uma coragem de se assumir nisso e gostar desse aspecto do que você vê ali, dessa projeção. Ou você se projeta e rejeita. E odeia aquilo que você está vendo e sai perturbado. Vai para casa incomodado, dizendo que não gostou, que detesta. Ali também é fantástico, né? O teatro está acontecendo, né? Mexeu, tocou, incomodou, né? Projetou o espelho do que não queria ver. Então, eu acho que o ator tem essa capacidade, né? O Zelig, né? De Woody Allen, né? A coisa camaleônica, absorver o outro e ser capaz de ser o outro, de mostrar o outro para o outro. Eu acho que o ator tem, se ele souber mesmo, ele tem esse dom, né? Ele pode, é um poder, né? É um poder. Eu não tinha ainda muito refletido sobre o momento atual, né? De ser gestora de um teatro, né? E é interessante. Se pensar muito, às vezes dói, porque o que a gente gosta, a paixão é estar ali na caixinha mágica. Mas eu estou cuidando da caixa, né? E também tenho um prazer nisso. Parece assim, uma maturação desse amor. Eu sinto assim, entendeu? A paixão é querer estar ali. Mas aí, vamos dizer, Andréa, adolescente, né? Juvenil, já viveu. Agora é a maturidade, é o estofo, é o olhar de fora, é o cuidar, né? É um lugar assim um pouco mais maternal, vamos dizer, né? É deixar que outros
estejam pisando naquele palco, cuidar para que outros venham, né? Sedimentar um chão e um terreno fértil para que jovens, alunos, é um teatro dentro de uma instituição educacional, novas sementes, né? Novos sonhos, novos projetos, né? Gerações que vão querer ir à frente, ocupem. Então, assim, tem uma maturação nisso, tem uma capacidade de, às vezes, elegantemente deixar que o outro ocupe a cena. E é interessante que quando você faz isso, você ocupa, né, o seu lugar no teatro. E é muito potente também esse lugar, né? É o lugar de quem serve, né? É o lugar, assim, eu acho que da mãe, ou da natureza, né? Tá ali nutrindo, provendo e não tá aparecendo. Então, é um momento, talvez, assim, posso dizer assim, de um exercício de mais humildade, né? Que é trabalhar para o teatro, para que outros pisem no palco. É um grande desprendimento para mim, é um grande aprendizado, mas ele está sendo cercado de muito prazer mesmo, assim. Aí é um papel que está me surpreendendo. Eu não pensei que eu fosse gostar tanto. E é lutar pelo teatro, é entender o lugar do público, é poder olhar de fora. Acho que a gente cresce muito quando a gente se olha de fora, olha as relações de fora e olha o ofício e o trabalho da gente de fora. Então eu estou tendo a oportunidade de não estar tão emocionalmente, passionalmente envolvida com o teatro. Eu olho os números, a bilheteria, se dá público, o que vende, o que não vende, o que o espectador gosta, qual é o tempo que um espectador aguenta uma peça de teatro. O teatro, ele tem que estar o tempo todo conectado com essa nova relação de tempo, entendeu? Da tecnologia e ao mesmo tempo também não abrir mão desse espaço que é sagrado, do ritual de você entrar dentro de uma sala de espetáculo e ouvir um texto. Mas a capacidade das pessoas de sentar e ouvir um texto longo, hoje em dia, é um exercício. Então eu estou trabalhando agora nesse lado, entendeu? Olhar de fora. O que é que faz a pessoa ir para o teatro? Como é que você faz ela sair da casa dela e ter vontade de um teatro que fica na Avenida Paralela e que ela ainda não conhece? Conforto, segurança, ter onde estacionar o seu carro. Porque a gente pensa muito assim, eu vou estar lá e as pessoas vão me ver. Não. Então é uma oportunidade de viver uma visão, de estar, por exemplo, dentro de um teatro, que é dentro de uma instituição educacional, Vila Campos de Educação, é o Teatro da Cidade, que é um teatro subsidiado, feito, construído por uma iniciativa privada e que precisa se pagar. E que foi entregue para alguém tomar conta, uma atriz, e oferecer à cidade de Salvador, mas ele precisa se pagar, ele precisa caminhar, né? A gente não entende uma música cantada numa outra língua, mas a gente se emociona. Qualquer pessoa é capaz de sentir, né? E eu acho que o artista, o diretor, o dramaturgo, todas as pessoas envolvidas no fazer teatral, elas têm que pensar em comunicar alguma coisa para quem assiste. Porque ele pode não entender, né? Como a gente não entende uma língua ou uma música cantada numa outra língua, mas a gente se emociona, a gente não sabe o que está falando e sentiu a emoção. Né? A gente tem a capacidade de sinergia, né? de até se deslocar para alguma coisa, e isso não precisa um pré-requisito cultural. Não precisa muitas vezes, né? Então a música consegue isso, né? A música é uma linguagem que ela entra nos sentidos do ser humano. Eu acho que o teatro precisa buscar isso também, assim como a dança. Tudo bem, eu não entendo os passos, eu não sei se aquele dançarino executou bem, eu não sei, por exemplo, se aquela coreografia ela é contemporânea mesmo, se os passos são criativos, mas eu sei se me tocou, né? Eu sei se eu senti algo, eu sei se aquilo me comunicou alguma coisa, pode ser uma imagem, pode ser um instante do espetáculo, me fez pensar algo, sentir algo, algo tem que acontecer, né? Esse átimo assim de divino, essa coisa que diz, pô, rolou, tem que rolar alguma coisa, né? Tem que, senão é cerebral demais, aí é aquela coisa que a gente diz, né? Pô, ficou muita informação, é uma tese, é mostrar conhecimento, né? Um fenômeno do teatro aconteceu mesmo, ou serviu apenas para você dizer o quanto você sabe sobre determinada coisa, né? Eu acho que precisa se ouvir os públicos, por isso que eu digo, precisa ouvir todo tipo de espectador.
Às vezes, os técnicos que trabalham no teatro, né? Eu gosto muito de ouvir a moça que fica ali recolhendo os ingressos. Ela assiste o seu espetáculo todo dia, ela vai te dar muitos retornos importantes. Muitos. Talvez sejam essas pessoas que mais te digam como foi o espetáculo para você como atriz e como pode ser melhor. É ouvir essas pessoas. Ah, eu achei hoje assim, aí eu sempre provoco. Não, mas eu não entendo de teatro. Eu digo, não, mas você achou o quê? Sempre pergunto, você achou o quê? Você sentiu o quê? Ah, não, hoje foi diferente. Aí quando fala hoje foi diferente, é porque rolou, né? Teve aquela mágica, aquela faísca. Eu acho que a gente tem um papel de instruir as pessoas e a gente tem que sair do que a gente entende para ver se a gente está se comunicando com o outro. Acho que alguma preocupação, uma atenção, não é atenção nem preocupação, mas um olhar, um cuidado com quem nos escuta, com quem ocupa o lugar de espectador, né? Ele tem que interagir com a gente tem que interagir com ele. Se ele não tem o alcance de entender, eu tenho que ir até ele. Eu acho difícil atuar no audiovisual, acho que é um desafio muito instigante para um ator. Por muito tempo, né, acho que a minha geração viveu aquela coisa assim, o teatro é que é completo, né? O teatro é onde realmente você vê quem é bom ator. Eu não acho isso, porque, sei lá, uma câmera revela muito. Acho que vai lá dentro do seu olho, né? E se você não tiver verdade ali, eu acho que, não sei, eu acho que o teatro você consegue, pode ser não sei. Eu acho que eu me viro mais. Quando vai um negócio ali, dentro do olho, e que é pequenininho, e que tem que ser uma coisa que vem com a respiração, e que é tão sutil, tão delicado, que uma coisa um pouco a mais trai a verdade. Nossa, não acho fácil não, acho muito difícil. Eu acho que é uma experiência que todo ator precisa ter. Quando diz assim, todo ator tem que fazer teatro, para mim, todo ator tem que fazer audiovisual. Com certeza ele volta para o palco diferente. Porque ali é o teste. Eu acho que é o teste se você tem verdade. Se você é uma pessoa oca, eu acho. Tem gente que é tão forma, tão imagem, que parece que não tem... Eu acho que a câmera, para mim, quando eu tô assistindo alguma coisa, ela revela isso para mim. Eu diria assim, lute sempre e muito, lute todos os dias. Porque você quer, mas você reafirma esse querer todos os dias. É um ofício que você é lapidado, né? O tempo todo. E é uma coisa assim que te pergunta o tempo todo, é uma resistência, né? Aquela frase de Marieta Severo. Muitos têm talento, poucos têm vocação. A vocação é que te testa, né? Não é o talento. Você tem o talento, mas aí o tempo da resposta do que você almeja, às vezes não vem no tempo que você espera. A relação com a arte, ela não é tão quantificada, né? Quanto outras coisas que você diz. Fiz um curso, fiz um MBA, entreguei aqui um currículo, caminhei nessa empresa, né? Produzi, fui para um outro setor. Não sei, o teatro são tantos contatos variáveis, relações com as pessoas, né? Circuitos sociais. É uma arte, né? De você atuar fora do palco e entrar nesse meio. O tempo todo você tá... E o conselho que eu daria é assim, você quer esse mundo, você tem certeza que quer, você vai construir seu castelo dentro desse mundo, porque aí você vai construir, é você. Qual é o seu teatro? Você vai descobrir. Eu hoje em dia sou uma pessoa realizada, porque o que eu faço é tudo ligado a teatro. Então eu sou realizada, né? Porque era o que eu queria fazer para minha vida, o que eu sempre quis. Agora, não é tudo exatamente como eu sonhei. Mas eu não abro mão daquilo que eu gosto de fazer e que eu sei fazer. Eu acordo todos os dias para trabalhar num ofício que eu escolhi. Então isso eu considero uma vitória. Mas enfrento os meus percalços e é um trabalho, né? Às vezes eu me preocupo com as gerações que eu falo da relação com o tempo. Tudo é muito rápido. E se não vier naquele tempo, já foi para outra coisa, já não é, já questiona. Fibra. Resistência, né? Aguentar, né? Carregar assim seu pote de água até ali, vai na fonte, carrega de novo. Isso aí é que eu acho que é o conselho. Intuição, ver por onde que as coisas estão acontecendo, se fazer presente, não desistir,
passar por todos os testes que a vida te apresenta para te perguntar se é isso mesmo que você quer, né? Não duvidar do seu desejo, do seu sonho. Seja em que profissão for, né? Não duvide do seu sonho.